No outro vídeo, a gente abordou a forma afirmativa do Simple Past e nesse eu vou continuar a explicação da forma negativa e da forma interrogativa. Como a gente viu anteriormente, para poder fazer frases afirmativas no Simple Past, a gente precisa considerar que nós temos dois tipos de verbos. Os verbos regulares, que são aqueles que recebem ed ao seu final, e os verbos irregulares, que são aqueles que, quando colocados no passado, não tem regra alguma. Tudo isso é desnecessário quando a gente vai tratar de formas negativa e interrogativa do Simple Past. Por quê? Porque quando a gente vai escrever frases negativas e interrogativas do Simple Past, a marca do passado é um verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar, afinal de contas? Lembrando, verbo auxiliar é aquele verbo que a gente utiliza para fazer alguma coisa, mas que ele não vai ter sentido na frase. A função dele é nos auxiliar com algo. E aqui, nessa situação, o verbo auxiliar que nós vamos usar é o did. O did é o verbo que a gente vai usar para marcar as frases que nós estamos escrevendo, estejam elas na negativa ou na interrogativa, como frases no passado, tá ok? E como que a gente traduz o did, Priscila? A gente não traduz. O did está ali simplesmente para mostrar para a gente que essa frase é uma frase no passado. Então, primeiro de tudo, vamos lembrar, a partir de agora, a gente falando de frases na negativa e na interrogativa, a gente vai precisar lembrar que nós vamos utilizar o verbo auxiliar did, que é esse aí que está escrito antes do not. E começando a explicação pela forma negativa, tá? A forma negativa no passado, pessoal, não precisa apenas do verbo auxiliar did, não. Como de praxe, a gente vai precisar da palavrinha not, que significa não, e dentro de frase é ela que traz esse contexto negativo, tá? Ela unida ao did é que vai dar o sentido de negação para a frase que a gente quer escrever. Priscila, e onde que a gente coloca esse did not? Logo antes do verbo que indica a ação que a pessoa fazia. Olha aí, já está até estruturado. A estrutura das frases negativas. Primeiro você põe o sujeito, depois você põe o did not ou didn't, que é a forma curta, se você preferir. E por último, logo depois você vai colocar o verbo que indica a ação que aquela pessoa não praticava. Com uma diferença, com uma observação. A gente já não utilizou o did para marcar que essa frase está no passado? Então, o verbo que indica a ação vai vir para a forma base, vai vir para a forma natural. Não existe ed, não existe lista de verbo irregular, não existe nada daquilo para a gente construir frase negativa. O verbo que a gente vai utilizar aqui vai estar na sua forma natural, ok? Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Eu quero falar que eu não estudei para a prova de hoje. I didn't study for today's test. Olha só. Eu, que foi o primeiro sujeito que está aí. Didn't, que é o auxiliary. Desculpa. Que é o auxiliar que está logo aqui. E o study, que é a forma do verbo base que está logo ali. Complemento que eu coloquei. Já as formas interrogativas, galerinha, a gente também pode utilizar, a gente também vai usar o did para construir, com uma diferença. Para onde que o did vai agora? Para o início da frase. Priscila, e como nessa situação fica o verbo que indica a ação que a pessoa fazia no passado? Na forma natural. Tá? Esquece aquelas regrinhas que a gente utilizou para falar verbo regular, verbo irregular. Nada disso agora é necessário. Quando a gente vai construir frases interrogativas no passado, a gente tem que lembrar que o principal é a gente utilizar o did, que é o verbo auxiliar que marca essa frase no passado, colocá-lo no início da frase, construir a frase logo depois com o sujeito, o verbo que indica a ação que a pessoa estava praticando, porém esse verbo tem que estar escrito na sua forma natural, sem ed, sem estar conjugado no passado.
o restante do complemento da frase e o ponto de interrogação. Priscila, tá certo. Então, em todas as frases interrogativas no passado did vai ser a primeira palavrinha que a gente vai colocar? Nem sempre. Olha só que interessante. Olha que ressalva que a gente tem. Quando a gente precisar construir uma frase, começando com os pronomes interrogativos, what time, where, when, how many, how much, how, e por aí vai, a gente precisa do did depois dessas palavrinhas que começam com WH, elas têm precedência, tá? É a única situação em que o did não vai estar no início. Ok, galerinha? Espero ter esclarecido um pouquinho as dúvidas de vocês. Caso persistam, por favor, coloquem aí no tópico que nós estamos aqui para esclarecer. Beijos!